A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos falar um pouco nesse vídeo sobre o pecado de Adão. Existe uma teoria por aí, um ensino humano, dizendo que o pecado de Adão, desde que Adão pecou, toda a humanidade carrega o pecado de Adão. Nos transformou, o pecado de Adão nos transformou em seres totalmente depravados, né? E por isso carregamos o pecado de Adão. Alguns chegam a dizer que é transmitido pelo DNA, transmitido pelo ato sexual e por aí vai. Mas na realidade nós vamos ver que o pecado de Adão e o pecado de Eva são os pecados de Adão e Eva. Ninguém carrega pecado de ninguém. Cada um tem o seu próprio pecado. Mas vamos falar aqui os versículos que falam dessa questão. Em Gênesis 2:16 diz o seguinte: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Aqui o Senhor está falando, certamente morrerá. O Senhor não falou que vai ficar totalmente depravado, não falou que os descendentes de Adão ou de Eva seria totalmente depravado, mas falou da consequência pessoal para quem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual seria? A morte, certamente morrerá. Não é certamente vai ficar totalmente depravado, certamente vai adoecer, não. É certamente morrerá. Isso é muito diferente de total depravação. E aqui no versículo 9 em diante, do capítulo 3, diz o seguinte: E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a sua voz, a tua voz, soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? E então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Esse é o primeiro pecado que entrou no mundo. O pecado e a morte entrou no mundo. A partir de então, Adão e Eva passaram a ser seres desprovidos da eternidade que eles desfrutavam junto com Deus. Mesmo sendo pó da terra, eles, como viviam em plena comunhão com Deus, não morriam. Mas a partir do pecado eles passaram a contar o tempo deles para a morte física. Salmo 51:5, que diz o seguinte: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então esses versículos muitas vezes são usados por alguns para dizer que o homem nasce com o pecado de Adão. Nascer em pecado é muito diferente de dizer nasceu com o pecado. O problema é que transformaram essa expressão nascer em pecado, como certa vez até acusaram Jesus de ser gerado em pecado, ter nascido todo em pecado. E as pessoas acham que a pessoa já nasceria com o pecado de Adão. Na realidade, essa história de pecado de Adão foi inventada por um bispo da Igreja Católica que viveu no segundo século, terceiro século por ali, Irineu, bispo Irineu, ele de Lyon, ele que inventou essa história. E a partir daí também veio outros defensores deles, como por exemplo o Agostinho, né, Santo Agostinho, e tantos outros, e até os protestantes depois adotaram esse mesmo ensino e passaram a denominá-lo de total depravação, que é a mesma coisa, tem como origem o pecado de Adão. Mas é tudo invenção teológica, né? Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina pelo contrário. Ela diz aqui, vamos ler aqui Ezequiel 18:4, que diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho, e é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Ali como Adão também, a sentença era pessoal, e aqui também o Senhor está falando assim, a alma que pecar, a pessoa que pecar, essa que morre. Não tem por que a pessoa morrer porque o seu pai pecou. Não tem como, isso seria injustiça, e Deus é justo. A palavra é repleta de versículos dizendo que Deus cobra a cada um segundo as suas obras, segundo os seus atos.
Como é que Deus iria cobrar o pecado em nós, cometido por Adão, sequer nós existimos? Sequer não existia nenhum descendente de Adão quando ele pecou. Então, não é verdade nascer em pecado. Também lembramos aquele episódio onde Jesus falou que Deus busca quem adora em espírito e em verdade. E ali ninguém ousa dizer que já nascemos com o espírito, ou com a adoração, ou com a verdade. Somente nesse episódio do pecado, que nasceu em pecado, é que as pessoas querem dizer que seria a mesma coisa de com o pecado. Né? Porque está ali em pecado, quer dizer que é com o pecado. Mas não é. O em quer dizer origem, o em aponta para uma origem. De onde veio o homem? O homem nasce de homem. De onde vem, por exemplo, um outro animal? Nasce, por exemplo, um touro, uma vaca, vem da mesma origem. Vem de onde vem? Vem daquela origem. Um pé de mamão, um pé de limão, vem. Qual é a origem dele? Vem dali. Um pé de limão, ou como dizem por aí, a teoria da evolução, que o homem veio do macaco, mas não é verdade. Na verdade, o macaco vem de macaco, o homem vem de homem. E nascer em pecado por quê? Porque o homem, nessa terra, é o único ser nascido aqui que comete pecado. Então, o fruto do homem, um dos frutos que o homem, por assim dizer, no sentido espiritual, que o homem produz depois que amadurece, que envelhece, é o pecado, é um fruto próprio do homem. É natural do homem a questão do pecado. Vamos ler também aqui em Romanos 5, 12, 14, que diz o seguinte: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Aqui está dizendo que o que passou para todos os homens foi a morte, não foi o pecado de Adão. O que passou foi a morte. O homem passou, desde que Adão pecou, ele passou a ser mortal e passou a gerar seres mortais. Quem nasce nesse mundo é mortal. Quem daqui tem início, como a própria terra, um dia vai ter fim. Então veja só, não é por causa do pecado, é porque nós morremos, nascemos, morremos porque nós somos mortais. Não é por causa do pecado. Porque se fosse por causa do pecado, uma vez que você aceitar Jesus, que agora você está vivo, você não teria pecado, né? Então o pecado passou. No entanto, o 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés sobre aqueles que não pecavam à semelhança da transgressão de Adão. Aqui a palavra também está dizendo aqui que não pecaram à semelhança de Adão. Quem é que estava lá no jardim do Éden com Adão? Só ele e Eva. Somente eles dois puderam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até porque depois que eles foram expulsos do jardim, ali não pôde mais ninguém entrar. E nós sequer existíamos. Como é que nós vamos pagar por um pecado se nós nem lá estávamos, se nós não existíamos, né? Deus cobra o pecado de quem é devedor. Vamos ver aqui em 1 Coríntios 15, 22, que diz o seguinte: porque assim como como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui mais uma vez um versículo falando que todos morrem, todos não é que todos têm a depravação, o pecado de Adão, todos têm a mortalidade, a capacidade de morrer, né, de vir a morrer. Em 2 Coríntios 5:10 fala o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Enquanto nós estamos no corpo, nós vamos receber lá no tribunal de Cristo, ou bem ou mal, segundo o que tiver feito. Como é que nós receberíamos uma sentença por causa do pecado de Adão, se nós não estávamos no corpo ainda? Se nós ainda como espírito existíssemos, mas nós não estávamos no corpo ainda. Ou até, voltando, nós não estávamos lá, como é que nós vamos ser sentenciados por algo por um pecado que a gente não cometeu, não é verdade? Isso não procede do Senhor. Nós vemos aqui também em Ezequiel 18, pois dizeis, por que não levará o filho ao pecado do pai? Então aqui o Senhor está explicando.
Por que, que não levará? Porque o Filho fez juízo e justiça e guardou todos os seus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. Então veja só, aqui o Senhor está explicando em Ezequiel 18, dizendo que se o pai gerar um filho que pratica justiça, um pai pecador gerar um filho que pratica justiça, o filho não vai levar os pecados do pai. Então, a alma que pecar, essa morrerá. A sentença é sobre quem peca. Além do mais, irmãos, podemos falar o seguinte, que dizem que nós pecamos por causa do pecado de Adão, que nós somos totalmente depravados, mas isso não tem procedimento. Pensa só o seguinte, todo mundo leva e vai lá, não, porque a sentença foi, não era de adoecer, era de morrer. É verdade, é de morrer, morte física. Mas veja só, por que Adão pecou? Ele não era descendente dele mesmo. Por que Eva pecou? Embora ela veio da costela de Adão, quando Adão foi tirado da costela dele para fazer Eva, ele ainda não tinha pecado. E o que é pior, por que os anjos e o dragão pecaram se eles nem sequer eram descendentes de Adão? Só aí dá para você entender que a origem do pecado não está em Adão, não está pelo fato de Adão ter pecado. Porque se fosse a origem do pecado fosse por causa do pecado de Adão, a origem do pecado hoje do mundo fosse por causa do pecado de Adão, Adão não teria pecado, porque ele não foi descendente dele mesmo. Eva não foi descendente dele porque até o momento que ela foi criada, ele ainda não tinha pecado. E mais grave ainda, os demônios e o dragão, que sequer humanos são, como é que eles pecaram? O que eles têm, o que Adão e Eva tinham, o que eles têm, o que nós temos que nos leva, que nos capacita a pecar. Nós temos algo chamado livre-arbítrio. Embora estão aí maculando essa história, dizendo que o homem não é livre, que o homem tem livre agência, mas não tem livre-arbítrio, isso tudo é balela, que na realidade é da natureza do homem o livre-arbítrio. É da natureza do homem ser racional. O que o homem tinha, o que o homem tem, é a razão, é a racionalidade, a capacidade de entender, de processar, de compreender as coisas e decidir se vai obedecer a Deus ou não. É essa racionalidade, essa liberdade que o homem foi criado. E outra coisa, é próprio, é característico do homem. O homem não perdeu isso no pecado de Adão. E até que se tivesse perdido, como é que Adão tinha livre-arbítrio e pecou? Né? Como é que Adão se admite que o Adão e Eva tinham livre-arbítrio e vieram a pecar? O pecado é por causa não é por causa do pecado de Adão. O pecado é porque nós somos livres, porque nós temos liberdade, nós temos livre-arbítrio, nós temos livre agência, nós podemos agir livremente, obedecendo ou não a Deus, obedecendo ou não a palavra de Deus. Foi o que fez Adão. Adão tinha uma palavra e não obedeceu. E ali foi sentenciado e recebeu a sentença de passar a ser um ser meramente temporal. E da mesma forma os anjos caídos, eles tinham liberdade de servir a Deus ou não, e eles optaram a desobedecer e fazer algo que Deus não se agradou. Então veja só, irmão, depois nós vamos gravar um vídeo sobre total depravação, mas é a mesma história do pecado de Adão, rebatizado pelos protestantes com outro nome, mas está sempre focado nessa história teológica de que o homem é depravado desde o pecado de Adão. Na realidade, o homem continua com livre-arbítrio, o homem continua racional, é da natureza do homem viver por escolha, processar sua vida em razão do que quer ou não viver. O homem é livre, Deus fez o homem livre. O pecado tem origem aí, não tem origem porque Adão pecou e o pecado entrou no mundo. Entrou no mundo o pecado ali, mas a capacidade de pecar já existia mesmo antes de existir o homem. Através dos anjos caídos nós vemos que eles tinham liberdade e pecaram. Não eram humanos, não são humanos. Amém? A paz do Senhor Jesus.